Olá, meus queridos alunos do curso jurídico, vamos falar um pouquinho sobre a sua prova de direitos humanos. Prova atípica, foram cobradas apenas 2 questões e focou especificamente nos direitos humanos em um contexto nacional, mas foi cobrado indiretamente Sistema Universal. Vamos analisar cada uma das questões. A primeira questão, ela trouxe especificamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a Lei 13.146 de 2015. O que eu tinha que saber? Eu tinha que saber o artigo 28, parágrafo 1º. A escola, mesmo que privada, não está autorizada a cobrar valor adicional por conta dessa criança ter alguma deficiência. Ela tem que ter igualdade de condição, universalidade, e isso incumbe responsabilidade única e exclusivamente à escola. Não pode cobrar taxa a mais, beleza? A questão certa era que, do ponto de vista legal, também não poderia ser cobrado especificamente uma taxa, uma contribuição, um valor adicional a essa criança. Matamos a primeira questão. A segunda questão veio, que era a nossa aposta, a nova lei de imigração. A nova lei de imigração, especificamente nesse ponto, ela tem o tal do artigo 3º, inciso 11, falando o seguinte: para todo mundo que se encontra aqui em território nacional, ou seja, a figura especificamente do migrante, a figura do apátrida e a figura do refugiado, eles têm sim um caráter de universalidade e podem desfrutar desses serviços. O que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar que tem previsão expressa para o migrante, mas por conta do Sistema Universal, especificamente no Acnur, que vem lá uma agência especializada da ONU, a gente amplia para também os refugiados. Olá, pessoal do curso jurídico, vamos falar um pouquinho sobre a sua prova de internacional. A prova veio muito atípica, só foi cobrada uma questão, apareceu um tema que nunca fora anteriormente cobrado na prova da FGV, mas eu acredito que a gente conseguiria matar. Vamos dar uma analisada. A questão falava especificamente sobre a Convenção Viena de 1969. É a primeira vez que aparece esse tema na prova da OAB. Nunca foi cobrado. O que eu tinha que entender? Eu tinha que entender que o Estado não pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigação assumida em um tratado internacional devidamente internalizado. Era especificamente o artigo 27 da Convenção de Viena de 1969. Mas vamos entender as outras assertivas, já que a gente só trouxe uma questão de direito internacional e não estava fácil essa questão não. Por que não pode organização internacional também participar desse tratado? Porque a gente tem uma convenção específica para a organização internacional fazer participação em tratado, que é a Convenção de Viena de 1986. Um segundo ponto que pode ter suscitado dúvida é a questão da norma imperativa de direito internacional, o tal do jus cogens. Por que aquela questão não estava certa, que poderia ter levantado uma dúvida e não é passível de recurso? Porque é o seguinte, gente, os tratados que conflitem com uma norma imperativa, que é o tal do jus cogens, eles não vão ser suspensos, eles não têm execução suspensas, eles são nulos de pleno direito, não pode conflitar com jus cogens. Jus cogens está acima, tem que respeitar. Tá certo, meus queridos? Espero que tenham gabaritado essa questão, por mais difícil que tenha sido, tá? E nos vemos na segunda fase. Um grande beijo. E aí, pessoal, tudo bem? A prova de Direito Constitucional veio um pouco mais difícil do que de costume, mas ainda assim gravitou em torno dos grandes temas: controle de constitucionalidade, caiu direitos fundamentais, competência, tema que inclusive lá no Master eu frisei bastante dizendo que cairia. Não vejo neste momento, vou fazer uma análise mais acurada ao longo da semana, possibilidade de recurso, mas até agora, pelo que vi, não senti nada. Uma primeira questão falava sobre liberdade de associação e a gente sabe que todas as pessoas são livres para se associar, ninguém é obrigado a permanecer associado e a gente sabe que a falta de autorização do Estado não é um impedimento para a associação. Uma segunda questão falava sobre as competências. E olha, cabe ao município dispor sobre assunto de interesse local. A gente conversou sobre isso, ocupação de solo urbano e por aí vai. Mas a gente sabe também, por uma força de decisão do Supremo, que não podem os municípios limitar a instalação de estabelecimentos comerciais numa determinada área territorial, tá bom? Cuidado, então, eu vou comentando aí as questões restantes lá no outro vídeo. Além disso, pessoal, caiu também uma questão sobre intervenção estadual, uma intervenção federal provocada por requisição, houve ali violação a alguns direitos e, portanto, caberia ao procurador de justiça provocar o TJ para que ele determinasse a intervenção. Também caiu uma outra questão sobre competência, uma competência do Estado. A gente sabe que aquela parte de meio ambiente é de todos, né? Mas de fato aí trabalhar com a parte de
e direito marítimo, aí já cai numa competência federal. Caiu também uma questão sobre o controle de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade. Ela vai ter alguns efeitos, dentre eles o vinculante, mas esse vinculante não atingia o poder legislativo. A gente trabalhou bastante isso, inclusive lá na resolução de questões. Ainda uma questão sobre criação de estados, e é óbvio que se for criado um novo estado, ele terá uma nova Constituição que deverá ser feita à imagem e à semelhança da Constituição Federal. Trata-se do princípio da simetria. Então essas foram algumas das questões cobradas, né? Basicamente os tópicos foram dados em sala de aula, mas a prova veio num grau de detalhamento, de reflexão um pouco maior. Como eu disse, vou ficar atento, vou dar uma olhada nos recursos e se houver, com certeza você em primeira mão saberá. Tá bom? Vai dizendo pra gente aí como é que você foi. Um grande abraço, um beijo, tudo de bom. Oi pessoal do curso jurídico, professora Jaqueline Harman, para conversar com vocês sobre as questões de direito ambiental. Então a primeira questão de direito ambiental falava a respeito de créditos de carbono. De fato, no Brasil já existem bolsas que comercializam sim créditos de carbono. Um exemplo é a Bolsa Verde do Rio de Janeiro. A segunda questão era sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e ele perguntava em qual das alternativas era a competência da União dar ao outorga de direito de uso. E seria a alternativa que fala que precisava lançar esgoto num rio que faz divisa entre dois estados. Então, por serem dois estados da federação, a competência recai sobre a União, tá? Então, essa era a alternativa correta. Um abraço para vocês. Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui com a prova azul. Na número 1 do advogado Sebastião, a sucumbência do advogado empregado não integra salário nem fins previdenciários. Marquei aqui a letra D de dado. Na 2, do advogado Mário, a questão do desagravo. Teve âmbito federal, quem faz é o federal, onde? Na seccional, marquei letra D. Na 3, a advogada Mariana, gestante, não passa em detector de metais, nem raio-x, nem coisa alguma. Letra D de dado. Na 4, a questão do advogado Nelson, dos contratos, ele pode fazer as previsões que tinha aqui, né? Só que as custas e emolumentos sempre são por conta do cliente, eu marquei letra C. Na 5, a advogada Gilda, eu marquei a letra A, porque o precatório contra a União, Estado e Município eu posso determinar que seja, requerer que seja em meu nome, em favor do advogado. 6, o Lúcio, inidoneidade moral. Qualquer pessoa pode levantar a inidoneidade moral de quem vai se inscrever com quórum de 2/3, marquei letra B de bola. A 7, do Guilherme, o habeas corpus. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, letra B. E por fim, a 8, da sociedade, o nome do sócio falecido, se houver previsão contratual, ele pode permanecer, marquei letra C. Valeu! Olá, meus caros alunos do curso jurídico, tudo bem? Aqui é o professor Michael Dionísio, bora corrigir as questões de filosofia. Pessoal, eles seguiram o padrão que eles estavam fazendo até o 25º exame de ordem, que é o quê? Até o 24º, desculpa. Eles fazem um autor novo e um repetido. Qual foi o autor repetido? Rousseau, pessoal. Uma questão que a gente tratou em sala de aula, que pergunta especificamente sobre a desigualdade. Mas, pessoal, nas duas questões, era só seguir o que eu te ensinei. Leia o texto e bata o texto com a questão. Então, ao perguntar por desigualdade, o que acontece com Rousseau? Rousseau acredita que a desigualdade natural não tem o que fazer, a gente nasce com ela. No entanto, não dá para aceitar a desigualdade, moral ou social, como ele chama no livro dele, por isso na prova branca o gabarito é C. Já a questão 10, autor novo, autora nova, Hannah Arendt, uma autora que não é fácil. Mas veja, ela está falando sobre a pátria, eles dão novamente mais um trechinho do texto. Pessoal, quando que você deixa de ter todos os direitos? Quando você deixar de pertencer a uma comunidade organizada. Porque nesse livro especificamente, que é a origem do totalitarismo, ela fala que mesmo que se exclua alguns direitos, você ainda continua humano. Quando você deixa de ter seus direitos humanos? É quando você deixa de ter alguém, uma pátria, para defender eles. Pessoal, nossos 2 gabaritos filosofia, aguardo os hashtags gabaritei filosofia. Abraço! Olá, meu caro aluno do curso jurídico, tudo bem? Aqui é o professor Maicon. Tive acesso à prova branca, bora corrigir, a gente tem pouco tempo. Pessoal, prova difícil, FGV novamente cobrando só exceção da exceção, não querendo te avaliar só nas pegadinhas, tá bom? Mas bora lá que a gente tem pouco tempo. Pessoal, questão 46 da prova branca, exceção, parágrafo 7º do artigo 6º da Lei de Recuperação, que diz que não suspende a execução contra a fazenda pública, tá certo? Questão 47, pessoal, sobre duplicato, uma bagunça, uma questão bem difícil de fazer, mas você lembra, para ter direito a cobrar os co-obrigados, eu preciso protestar. Então, nosso gabarito seria a letra D, para conseguir protestar todo mundo, e o avalista é solidário, entra na brincadeira. 48, pessoal. 48 é sobre empresário irregular, pessoal.
Quem desenvolve empresa sem registro é empresário, mas é irregular, seria o gabarito letra D, tá certo? 49, pessoal, cooperativa. Tem que lembrar, na cooperativa, cada sócio vale a 1 voto, porque cooperativa não tem a lógica de cota para votação. E por fim, pessoal, questão 50, uma questão difícil. Contrato, é um contrato de franquia e o gabarito seria a letra A, pessoal, que realmente define o que vem em franquia, que é poder usar a marca e eventualmente tecnologia. É isso aí, mandem notícias, abraços. Olá, galera do curso jurídico, vamos às respostas do 27º exame da OAB nas questões de direito tributário. Questão 22 falava sobre a sociedade ABC, ela era uma prestadora de serviço de limpeza e ela era devedora de tributos federais e oferecia como forma de pagamento o serviço ou o imóvel de sua propriedade. Resposta correta C, que diz que a proposta de transferência do imóvel para a Fazenda Pública Federal para pagamento do tributo é devido por expressa permissão legal. Inclusive, essa é a situação de dação em pagamento de bens imóveis do 156.11 do CTN. Questão 23 fala sobre o João, domínio útil de terreno da Marinha, e ele é cobrado simultaneamente de foro e IPTU. Resposta correta A, cobrança do IPTU é devida porque João é titular do domínio útil e, portanto, contribuinte de IPTU, artigo clássico 34 do CTN. Lembrando que foro não tem natureza tributária. Questão 24 fala sobre execução fiscal contra a pessoa jurídica Sigma por não ter exibido notas fiscais. E o gerente geral furtou essas notas fiscais, inclusive com prova do ilícito criminal. Resposta correta, A. Responsabilidade pessoal do gerente, artigo 137 do CTN. Questão 25 fala que a União concede isenção de imposto de renda a portadores de doença e é um caso típico de imposto de renda retido na fonte. João e Maria, que são portadores de doença, João é servidor público do Estado, ABC, e Maria é servidora pública do município XYZ. Ação de restituição do imposto de renda retido na fonte, a alternativa correta é a B, será ajuizada em face do Estado. João ajuizará a ação em face do Estado e Maria ajuizará em face do município, ambos Justiça Federal, súmula 447 do STJ clássica. E questão 26, o município fiscaliza a cobrança de TR dos imóveis rurais. Resposta correta B, porque o município pode optar na forma da lei para fiscalizar e cobrar diretamente o ITR. Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, combinado com 158, inciso 2 da Constituição Federal. Um beijo a todos e boa sorte. Fala galera, aqui é a professora Tayana Feres. Vou comentar a prova de ECA, as questões de ECA. Nessa prova tivemos uma surpresa, que nós tivemos 3 questões na prova. A primeira questão falava sobre o jornal divulgar a imagem de um menor de idade. Gente, gera abuso de direito sim e pode gerar a indenização. A segunda questão falava sobre condição de trabalho, sobre trabalhar. Um menino com 12, 14, 16. 12 anos não pode trabalhar. 14, contrato de aprendizagem e 16, um contrato especial de trabalho. E lógico, não pode trabalhar em ambiente insalubre e nem no período noturno, ok? A última questão falava da agressão verbal que o pai gerava no menino, que acabou causando uma depressão profunda. Nós abordamos isso quando eu falei da lei da palmada, do tratamento cruel ou degradante. Gente, aí cabe o artigo 130. Vai ter sim um afastamento do agressor da moradia e gera pensão alimentícia. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto na segunda fase aqui no Jurídico e boa sorte. Olá, meus amigos do curso Jurídico. Vamos comentar agora a prova de Direito Administrativo. A prova não foi uma prova fácil. Nós tivemos pelo menos dois temas que são pouco usuais nas provas da FGV. A questão do RDC, Regime Diferenciado de Contratações, e a questão da aposentadoria dos servidores. Mas vamos comentar questão por questão aqui para ver qual era o gabarito. A primeira questão dizia respeito à responsabilidade civil do Estado, que foi um tema que foi tratado em sala de aula e foi tratado também na nossa revisão de véspera. A União construiu uma usina nuclear, empregou todos os cuidados necessários, mas em virtude de chuvas intensas, houve um superaquecimento e o vazamento de gases. Nessa situação, a União responde objetivamente pelos danos causados. A outra questão que nós tivemos dizia respeito à administração indireta,
tema que também foi estudado em sala de aula e foi tratado na revisão de véspera. A União quer criar uma empresa pública mediante lei autorizativa e registro dos seus atos constitutivos. O que acontece? É possível a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, porque nessa situação o capital da empresa pública continua sendo um capital público, nós não temos nenhum tipo de participação de capital privado. E além disso estão cumpridos os requisitos do quê? Da criação mediante autorização legislativa e do registro dos atos constitutivos. Pessoal, terceira questão dizia respeito à aposentadoria. O Jorge acumulava um cargo efetivo com um cargo em comissão. O que acontece? A aposentadoria é compulsória aos 75 anos para o cargo efetivo, mas não para o cargo em comissão. A próxima questão dizia respeito ao conceito de anulação, que nós vimos em sala de aula. Olha só, a administração pública contratou uma empresa para um contrato de empreitada por preço unitário, mas ela verifica que houve um equívoco na planilha de formação de preços, que os quantitativos não são suficientes a fazer frente ao empreendimento. Nessa situação, diante da deficiência, a administração pública deve anular o contrato. Cuidado, se a FGV apresentar outro gabarito para vocês que admita a revisão de quantitativos, pode ser passível de recurso. A próxima questão dizia respeito a serviços públicos que vocês estudaram com o professor Bittencourt. Olha só, a Sociedade Empresária Beta assinou na década de 90 um contrato de concessão, só que seus ônibus são ultrapassados. O que acontece? A renovação da frota visa atender ao princípio da atualidade. E nossa última questão, que era sobre o regime diferenciado de contratações, RDC. Na contratação de uma obra pública relacionada à melhoria da mobilidade urbana, ao final da licitação houve empate. Qual o critério de desempate? Os licitantes empatados podem apresentar nova proposta fechada. Manda seus resultados para a gente, eu tenho certeza que deu tudo certo.